No sudeste do México, a península de Yucatán separa o mar do Caribe do Golfo do México. Yucatán é um dos berços da civilização maia. A península compreende 3 dos 31 estados que formam a República do México. Yucatán é um planalto plano que fica a metros acima do nível do mar. Em diferentes pontos ao longo da costa, um manguezal é um santuário para a vida selvagem. Uma grande variedade de fauna tropical vive na península. Nos últimos anos, várias reservas da biosfera e parques nacionais foram criados para proteger um ambiente rico, porém frágil. Muitas espécies, algumas endêmicas, tiveram um papel fundamental na cultura maia. Espécies tanto de animais quanto de plantas. A natureza está em toda parte, mas precisa ser contida para que o patrimônio arquitetônico não desapareça da vista. A população de Yucatán, católica, tem muito em comum com o povo mexicano. Os habitantes são muito jovens, com quase metade deles tendo até 20 anos. Os maias ainda estão muito presentes em Yucatán. Eles representam mais da metade da população e muitas influências vieram enriquecer sua cultura. As escolas em Yucatán são bilíngues nos primeiros anos. As crianças aprendem espanhol e maia, uma língua que por muito tempo permaneceu como tradição oral, mas que agora é escrita usando o alfabeto latino. Os princípios que regem a habitação tradicional maia ainda são seguidos. Os materiais tradicionais continuam sendo usados e a arquitetura moderna ainda recorre a eles. Apenas as técnicas de construção foram aperfeiçoadas. O período colonial espanhol deixou uma marca visível na arquitetura. As construções desse período fazem parte de uma história preservada. Os maias costumavam usar a plataforma. É uma das características da arquitetura deles. Mas o elemento mais espetacular do seu legado é a pirâmide em degraus, cujo topo truncado servia de plataforma para o templo, como pode ser visto no famoso sítio de Chichén Itzá. A pirâmide, é claro, nos faz pensar no Egito, mas os egípcios tinham meios técnicos à sua disposição que os maias não conheciam. Em Chichén Itzá, presta-se homenagem a uma divindade cultuada em toda a região, a serpente emplumada. Uma quadra retangular e argolas de pedra eram usadas para um jogo de bola. 2 times jogavam com uma bola de borracha. O objetivo do jogo era fazer a bola passar pelo aro sem usar as mãos ou os pés. O time perdedor, ou o vencedor, segundo alguns historiadores, podia ter a cabeça cortada como sacrifício aos deuses. Os espanhóis tomaram posse da península de Yucatán no século XVI. Eles não se interessaram pelos objetos ritualísticos dos maias porque não eram feitos de ouro. A resistência maia ao invasor foi enfraquecida pela violência interna. Os espanhóis vitoriosos impuseram a religião católica e uma organização muito centralizada. Eles importaram suas tradições. A religião tornou-se o pretexto para a conquista e o cimento do império deles. Apesar de inclinação à independência, Yucatán tornou-se parte do México em 1848.
A história de Yucatán tem sido turbulenta, mas as tradições maias sempre permaneceram vigorosas. O trabalho dos artesãos é outro fator que ajuda as tradições a sobreviverem. Os produtos da natureza, como fibras vegetais, fornecem grandes quantidades de materiais fáceis de trabalhar. A música e a dança mantêm vivas tradições antigas. A música está presente nas festas dos muitos turistas que visitam Yucatán. O turismo é um dos principais recursos da península. O clima quente o ano todo e as praias da costa do Caribe atraem visitantes. Sempre que possível, pequenas infraestruturas se inspiram na arquitetura tradicional e tentam se integrar ao ambiente natural. Esportes aquáticos e atividades de praia podem ser combinados com a exploração das costas. Esses são recursos naturais que Yucatán promove tanto quanto seus vestígios arqueológicos. Existem muitas maneiras de descobrir os locais, sejam eles obra do homem ou da natureza. É muito importante aqui respeitar o meio ambiente e conhecê-lo muito bem. Uma boa maneira é aproveitar uma estadia bem no coração da natureza. Yucatán possui comunicações densas e amplas. Energia renovável complementa recursos. O aeroporto de Cancún é, para milhões de visitantes, o melhor acesso à cultura maia. No norte da península de Yucatán, a cidade de Cancún é uma porta de entrada para a Riviera Maia, que se estende por cerca de 100 quilômetros ao longo da costa caribenha. Há muitas ilhas ao largo da costa. Algumas são reservas naturais. Outras, como Isla Mujeres, são voltadas para o turismo. Isla Mujeres tem quase 7 quilômetros de extensão. É o ponto mais oriental do México. Situada parcialmente no continente, a cidade de Cancún foi projetada exclusivamente para os turistas. Em um anel de dunas, uma quantidade impressionante de hotéis fica lado a lado. Tudo isso é fruto das enormes obras de engenharia civil iniciadas no final dos anos 1960. Entre o mar e as lagoas, a ideia dos projetistas era desafogar Acapulco, o grande resort à beira-mar do Pacífico. E é preciso dizer que, desse ponto de vista, foi um verdadeiro sucesso. Tudo aqui é voltado para o lazer e o descanso. Grandes campeões do golfe projetaram seus próprios campos em uma área que é tão animada de dia quanto de noite. Os mariachis são especialistas em criar um clima divertido. Eles usam instrumentos de metal e violões que chegaram aqui com os espanhóis. As tradições são a base do espetáculo. Em outros lugares, de outro jeito, a noite inicia e as casas noturnas oferecem shows que são musgo.
Em uma onda de cores e sons, você se deixa levar pela frenesi tropical. O Mar do Caribe proclama as cores da Riviera Maya. De norte a sul, a estrada serve a uma região turística que foi criada nos anos 1990. Ao longo da Riviera Maya, seja olhando para o mar ou para o interior, nada interrompe a vista. Como não há absolutamente nenhuma elevação, algumas pedras na praia se destacam, mas nada atrapalha o mergulho em família. Sua. Reputação não conhece limites. A região de Playa del Carmen mudou completamente. Antes, era uma pequena vila de pescadores. Ela foi modernizada para atender às necessidades dos turistas após o sucesso de Cancún. Aqui, o mar oferece muito para aproveitar. Os visitantes podem conhecer os costumes mexicanos. É por isso que os voladores se reúnem. As apresentações habilidosas dos voladores podem ser vistas em quase todo o México, mas as origens da tradição são tão remotas quanto obscuras. Ao som da flauta e de um pequeno tambor, os homens pendurados de cabeça para baixo giram 13 vezes ao redor de um mastro. Em alguns casos, o objetivo da cerimônia ritual era pôr fim a uma seca. Também era uma forma de atrair a boa vontade dos deuses. O lugar onde nasce o céu, em Maya, Siancan. Esse é o nome de uma reserva da biosfera ao lado do Mar do Caribe. É um patrimônio mundial da Unesco e o acesso a ela é regulado. Guias maias especializados têm permissão para entrar lá, mas devem seguir itinerários muito precisos. Um dos guias é Alberto Sencamão. Existe um canal artificial que foi cavado pelos maias entre 1.000 e 2.000 anos atrás para que eles pudessem atravessar o pântano de Canoa. Mas também existem canais naturais. Este aqui, onde estamos agora, é um canal natural de 8 ou 9 quilômetros de comprimento que se conecta com o mar. No pântano, os manguezais ficam sobre suas raízes aéreas. Eles formam um emaranhado impenetrável na água salobra. A geografia da região é conhecida há séculos. Nossos ancestrais, os maias, usavam este canal para desenvolver o comércio. Os maias que viviam na América Central, Guatemala, Belize, Honduras viajavam e iam até a cidade de Muil. Eles levavam consigo mercadorias como jade, argila, pedras preciosas, penas de quetzal, cochonilha, cacau, café e as trocavam com os maias de Muil. Vestígios históricos espalhados pela reserva atestam a proximidade da cidade de Muil, uma das primeiras cidades maias na costa do Caribe. Mas o principal objetivo da reserva é, acima de tudo, proteger o meio ambiente e as muitas espécies de aves que vêm viver nesses ambientes semiaquáticos. Na reserva, podemos encontrar aproximadamente 368 diferentes e diversas espécies de aves aquáticas ou terrestres, inclusive certos exemplares da fauna local preferem ficar à beira d'água. Outros preferem se deixar levar pela correnteza, uma forma ecológica e tranquila de explorar as cores da natureza. Ainda na Riviera Maya, a impressionante e fascinante reserva natural Actunchen nos ajuda a entender a geologia muito particular de Yucatán. A península é formada por um vasto planalto de calcário. Essa é uma rocha muito friável, facilmente penetrada por água e raízes. Mineral e vegetal estão muito interligados aqui, a tal ponto que às vezes é muito difícil distinguir um do outro. Raízes e estalactites seguem o mesmo movimento vertical.
O Planalto de Yucatán surgiu no período Jurássico, há 150 milhões de anos. Desde então, as chuvas abundantes da região têm erodido o calcário. Elas criaram os cenotes, um fenômeno geológico que Vitor Uruaio conhece bem. A palavra cenote foi formada pelos maias, pelos espanhóis, porque o maia é a pronúncia correta. Então, quando os espanhóis chegaram, eles estavam procurando por água. E o povo maia sempre dizia a palavra Teessionot, mas os espanhóis mudaram para cenote porque não conseguiam pronunciar. Mas o significado é poço subterrâneo. Então, existem cenotes abertos e fechados, como este aqui, dentro da caverna e em formato de meia-lua, mas todos são de água doce. Por isso, a civilização maia usava para sobreviver. Como a chuva geralmente se infiltra rapidamente no solo, não há rios na superfície em Yucatán. E todos os cenotes, são conectados uns aos outros. Mas a água segue o fluxo, vai à costa e chega ao oceano. Em toda a península de Yucatán existem muitos cenotes. A água era vital para os maias, assim como é para os animais do parque, como os da família dos cervos ou os papagaios. O papagaio é um dos animais símbolo de Yucatán. Os maias o queriam por suas penas que eram usadas para decorar as vestes dos sacerdotes. O queixada era muito apreciado pelos maias pelo seu sabor. O macaco era um dos seus signos astrológicos. Nós podemos nos aproximar de animais selvagens. Golfinhos não precisam de convite para aproximar. Você pode chegar tão perto do peixe-boi ou vaca-marinha, mamífero pacífico e espécie ameaçada de extinção que marinheiros achavam ser sereia. O crocodilo, no entanto, não inspira o mesmo nível de confiança. Olhando para o mar do Caribe, a iguana pode ficar imóvel e, portanto, despercebida por horas. Contra o fundo rochoso, o sítio maia de Tulum está perfeitamente adaptado ao ambiente. Os maias surgiram no 2º milênio antes de Cristo. Eles desenvolveram uma cultura espetacular, em declínio no final do 1º milênio depois de Cristo. Seja por guerra, epidemias ou seca, as razões para seu declínio ainda são desconhecidas. As paredes são construídas com blocos de calcário cortados com ferramentas de pedra. Um tipo de argamassa feita de calcário triturado era usada para unir os blocos. Diversas estruturas ainda apresentam vestígios de tinta e esculturas em baixo relevo. As cores se deterioraram por causa do clima quente e úmido da península de Yucatán. E, mesmo assim, a cidade de Tulum não é muito antiga. Ela ainda era habitada pelos maias quando os conquistadores espanhóis chegaram. A cidade foi abandonada em meados do século XVI. Alguns templos ainda foram frequentados por alguns anos, e depois a cidade desapareceu no esquecimento. A floresta tropical frequentemente tomou conta dos sítios maias. Esse é o caso do sítio de Cobá, um dos maiores da península de Yucatán. Muitos vestígios ainda estão espalhados por uma grande área, da qual apenas uma pequena parte foi escavada. As arquibancadas para o jogo de bola ainda existem. Um calendário atesta o conhecimento astronômico e matemático dos maias. Assim como o nosso, o calendário deles tinha 365 dias. É uma distância considerável de um edifício ao outro. Nas cidades maias, os edifícios nunca são posicionados por acaso. Sempre há uma explicação racional para o local onde eles são construídos. Assim, o templo de Noxosmu está situado em uma área que agrupa estruturas com o mesmo propósito religioso. Em breve.
No cruzamento da cidade, há um prédio de onde era possível observar o que acontecia na cidade. Os edifícios sobreviveram porque o calcário, apesar de ser fácil de trabalhar, se conserva com o tempo. Na vila de Coba, uma tradição maia sobrevive na forma de uma escola de cerâmica. Os ceramistas maias pertenciam a uma elite. Eles dominavam técnicas elaboradas que Agostinho Villalba tornou acessíveis a todos. A missão da escola também é devolver a eles a autoestima como cultura. Porque durante o processo da conquista, tudo foi proibido para os indígenas, especialmente a cerâmica maia, pois na cerâmica há muita informação sobre os deuses, a religião, os rituais. E essa é a parte mais difícil do meu trabalho, mudar sua maneira de pensar. Não para ensinar cerâmica, mas para fazê-los entender que eles têm uma cultura linda e devem se orgulhar disso. Os artefatos são vendidos para dar à escola dinheiro para comprar matérias-primas. A pequena cidade de Valladolid fica no interior. Ela foi fundada pelos conquistadores espanhóis no local de uma antiga cidade maia. As ruínas maias forneceram as pedras para a construção de diferentes edifícios. Valladolid fica no estado de Yucatán. Ela recebeu o nome da cidade que foi a primeira capital do Reino da Espanha. Ruas retas são típicas das cidades criadas por espanhóis na América. O convento da cidade foi criado por monges franciscanos. Os franciscanos construíram os primeiros mosteiros no México. Os missionários tiveram um papel fundamental na evangelização dos maias e das populações nativas da América. E mesmo assim, os maias não foram assimilados, porque muitos deles, em Yucatán, ainda resistiam até meados do século XIX. Os maias não eram grandes navegadores. Em Yucatán, a maioria das cidades que eles criaram foi construída no interior. O sítio de Ekbalon, que cobre uma área enorme, só revelou seus segredos em meados da década de 1990. Arturo Castaneda conhece bem a história do local. Foi uma das últimas cidades fundadas na península de Yucatán. É considerada tão importante quanto Chimiz em sua época. Agora, o destaque deste lugar é que já sabemos o nome deste sítio arqueológico. Provavelmente é Talol. De acordo com os especialistas, a tradução dos símbolos maias corretos diz: o nome maia desta cidade é Talol. Ekbalon é o nome dado pelos arqueólogos quando descobriram, que significa, na língua maia, jaguar negro. Alguns edifícios estão bem preservados. Alguns detalhes da pirâmide foram cobertos com areia para evitar vandalismo. É uma pequena cidade que ainda carrega um nome maia. A área sempre foi habitada, mesmo depois que os espanhóis chegaram à região. Os maias não tinham animais para usar como força ou transporte. Os espanhóis introduziram o cavalo na América. Mara Alvarez mantém a tradição da família. A charrete puxada por cavalos é uma tradição de Yucatán. Era o meio de transporte usual para as carruagens. Mas agora essas carruagens que temos aqui em Izamal são principalmente destinadas. Temos exatamente 27 carruagens com seus cavalos para fazer passeios. Minha carruagem é uma herança de família. Meu cocheiro tem 30 anos. E eu estou dirigindo todos os dias há 30 anos. Você vê a cor amarela em todos os lugares da cidade.
Ela reproduz a cor de um mosteiro franciscano. No meio do século XVI, a influência dos franciscanos estava se expandindo. Os frades franciscanos introduziram o sistema católico neste lugar. Então, isso era considerado a capital católica, o centro do sistema católico bem aqui em Yucatán, no Antigo México. Em detrimento de sua própria cultura, as populações nativas foram, por muito tempo, dominadas pela Igreja Católica. O Papa João Paulo II prestou uma homenagem a elas quando celebrou uma missa em Izamal. A cidade foi construída diretamente sobre os monumentos maias, como se fosse para esmagá-los, mas isso não levou em conta o tamanho, a quantidade e o volume das estruturas. Cinco séculos após a chegada dos espanhóis, os edifícios maias ainda olhavam de cima para a cidade. Nenhuma cidade espanhola foi construída no local de Ucmal. Os monumentos são formados por blocos perfeitamente talhados. Tudo foi restaurado, mas o sítio estava melhor preservado do que outros. Ucmal também é diferente dos demais. A parte inferior dos monumentos não é decorada, ao contrário das partes superiores, que em geral são ricamente ornamentadas. As partes mais altas eram, na verdade, reservadas para os sacerdotes e para o culto aos deuses. Os espanhóis costumavam substituir o nome maia de um edifício por um novo nome. Assim, um edifício que eles achavam ser um convento foi rebatizado de Quadrilátero das Freiras. Na verdade, era um palácio usado pelo governo da cidade. Ucmal atingiu o auge de seu poder e depois entrou em declínio em apenas 150 anos, nos séculos IX e X depois de Cristo. Naquela época, na Europa, a arquitetura românica ainda estava em sua infância. A cidade foi conquistada por uma cidade rival? Uma seca excepcional forçou os habitantes a fugir? Não podemos ter certeza. Seguimos ao norte. Toda a península é, na verdade, uma enorme planície baixa. A apenas 8 metros de altitude, surge à vista a capital do estado de Yucatán, Mérida. Ela foi fundada na segunda metade do século XVI. A Catedral de Mérida é uma das mais antigas das Américas. Suas linhas austeras transmitem o poder da Espanha conquistadora. Ao lado da catedral, no antigo Palácio Episcopal, foi criado um museu de arte contemporânea. As obras de arte parecem resgatar as formas geométricas elementares que os maias expressaram de maneira tão refinada. Na verdade, Mérida é um museu a céu aberto. A arquitetura colonial deixou muitas marcas sobre as quais o México sobrepõe seu colorido característico. E, ainda assim, Mérida às vezes é chamada de Cidade Branca. Muitos edifícios, de fato, são construídos com um calcário muito claro. O Palácio Montejo foi construído para um conquistador. O estilo neoclássico completa o panorama arquitetônico de uma cidade que fez uma mistura de todos os seus elementos. Entre a igreja construída pelos jesuítas no século XVII e o Altar da Pátria, um monumento dos anos 1950 que celebra a independência, a história do México chegou a um ponto de virada, mas o estilo cultural maia permaneceu.
O monumento presta homenagem a todos os povos da América, unidos para encerrar seu passado colonial. No início do século XX, algumas famílias de Mérida fizeram fortuna. Suas casas ainda testemunham seu sucesso. A maioria desses novos ricos era formada por fazendeiros. Uma dessas residências suntuosas abriga uma variedade de produtos artesanais. Crenças e estrelas, lendas e rituais. Todos os temas favoritos da cultura maia estão representados. Um dos produtos típicos de Mérida é a rede. Rede é uma palavra que se originou na América Central. Uma rede de boa qualidade é feita de acordo com uma tradição rigorosa e antiga. Os primeiros vestígios da rede datam de mais de 3.000 anos atrás. Os maias que viviam nessas terras começaram a fabricá-las com seu formato clássico, usando uma armação de madeira, agulhas e fibra. Para saber se uma rede é de boa qualidade, é preciso verificar se a trama é fechada, bem fechada. Uma rede feita de forma barata é assim mesmo, realmente simples. Veja, os fios são tecidos de maneira muito frouxa. Os maias se intrigavam com o aparecimento e desaparecimento do Sol. A cosmogonia deles se baseia nos movimentos do Sol. Quero ir para o seu reino, aquela visão sagrada, linda e maravilhosa do meu coração, que sempre me faz tão feliz e me faz esquecer você, cheio de emoção, sentimentos profundos e lembranças inesquecíveis. O agave é uma planta que se originou na América. Uma variedade trouxe riqueza a muitos donos de terras em Yucatán. Na hacienda, folhas de agave são colhidas. Elas contêm fibras resistentes chamadas enequim, também conhecidas como sisal. Aqui, os visitantes veem como o sisal é produzido. Sandy Areli Flores Gôngora. Este é um museu vivo. Aqui, há pessoas trabalhando, pessoas produzindo. É o único museu vivo de Nequém em toda a península de Yucatán. É o único lugar onde você pode ver a produção do começo ao fim, desde a plantação até a forma como diferentes cordas são feitas pelos cordoeiros. Aqui, tudo é feito à mão, como nas antigas fazendas. Enquanto nas fábricas, como as de Mérida e de outros países, o processo é industrial. Enequém é o nome maia para sisal. Os maias o utilizavam para fins domésticos. Os espanhóis deram a ele uma aplicação mundial, usando nas cordas dos navios, e seu sucesso só cresceu. No auge, o sisal de Yucatán fornecia 90% da matéria-prima para cordoalhas no mundo todo. A produção mudou para a África e isso virou parte da história do México. Cerca de 1000 haciendas produziam o sisal.
algumas delas se transformaram em hotéis charmosos, para não desaparecerem. Aqui, você pode ter uma ideia do estilo de vida e do luxo discreto dos grandes proprietários de terra. Ao se rebelarem contra o sistema que os explorava, os maias deram o primeiro golpe na produção de sisal. O aparecimento de fibras sintéticas danificou ainda mais. À beira do Golfo do México, perto de Celestún, foi criada uma reserva natural no manguezal. Como se estivessem sobre pernas de pau, as plantas, assim como as aves, ficam bem acima da água para encontrar seu alimento. O refúgio de vida selvagem de Celestún, também chamado de Reserva Natural dos Flamingos Mexicanos, deve seu nome às famosas aves pernaltas. Os flamingos rosas ficam aqui porque é um lugar onde eles podem se alimentar. Eles vivem principalmente de plâncton. O flamingo rosa é uma ave emblemática em Yucatán, e o ecossistema de Celestún é único. Essa enorme área alagada combina a água doce do rio Celestún com a água salgada do Golfo do México. O chapéu, ou mais especificamente, o chapéu Panamá de Pijaba, é a especialidade de Becal, uma pequena cidade no estado de Campeche. Nada predispunha Becal a sair do anonimato, e mesmo assim seu destino mudou em meados do século XIX. Hoje, 1/3 da população adulta está envolvida na confecção de chapéus. Mas por que a vida desse vilarejo tranquilo mudou de forma tão radical? Resposta: de uma palmeira anã importada por um padre católico. Suas fibras são tão finas quanto a seda, e deram origem ao famoso chapéu. A história do Jipijapa vem do Equador. Disse que, durante a construção do Canal do Panamá, muitas pessoas importantes usavam esse tipo de chapéu. Ele fez muito sucesso no século XX. Um rico fazendeiro da região, chamado Dom Sisto Garcia, recebeu a tarefa de importar fibras para o povo daqui. Eles lhe ofereceram de presente um chapéu que veio do Equador. Ele gostou muito do chapéu e pediu para pessoas que conhecia no Equador ensinarem a técnica ao povo daqui. O pessoal foi treinado, e foi assim que começaram a fazer esses chapéus em Becal. Eu tenho 45 anos. Trabalho com chapéus 45 anos, processo fabricação chapéus de pijaba. Tratamos fibras e colocamos no forno com carvão e enxofre. Deixamos lá à noite. Dia seguinte, colocamos elas ao sol e elas ficam brancas. Levamos eles para as cavernas. Lá temos um lugar úmido. Não podemos trabalhar neles aqui porque eles quebram. Em uma caverna escura escavada no calcário, o chapéu comum leva 2 ou 3 dias para ser feito. Mas os melhores chapéus podem exigir 2 ou 3 semanas de trabalho. Depois que o chapéu fica pronto na caverna, nós o trazemos aqui para a prensa para dar a forma final. Formatos diferentes. Chapéus diferentes terão formatos diferentes. Cada chapéu fica sob pressão por cerca de 5 ou 6 segundos. Ok. A cidade de Campeche, capital do estado de Campeche, é uma das principais cidades da península. Ela tem mais de 200 mil habitantes
Sua posição ao lado do Golfo do México fez dela o principal porto de Yucatán. Desde muito cedo, ela atraiu atenção, muitas vezes indesejada. Hoje, o porto é usado principalmente por pescadores que trazem suas capturas das águas abundantes do Golfo. Muitas espécies de peixes são exibidas nas bancas dos pescadores que se sentem em casa nessas águas, onde a corrente quente do Golfo sobe. No século XVII, havia tantos piratas que uma muralha defensiva foi erguida para resistir às suas incursões. Nos cantos, havia baluartes para defender a entrada do porto. Em um desses edifícios fortificados, foi criado um museu arqueológico. Nele, há uma máscara funerária feita de jade, a pedra sagrada dos maias. Por causa da delicadeza de suas esculturas, os maias foram apelidados de gregos do Novo Mundo. Os maias temiam a morte. Objetos pessoais colocados no túmulo deveriam acompanhar o falecido para a vida após a morte. O povo comum era enterrado sob suas casas. A cidade de Campeche também possui um grande número de edifícios que parecem ter saído diretamente do período colonial, como a Catedral da Conceição. A diversidade dos edifícios históricos se explica pela importância da cidade, que foi a cabeça de ponte para a conquista espanhola em Yucatán. Os administradores do governo se estabeleceram ali com suas famílias e sua religião. A igreja, construída no século XVI em homenagem a São Romão, é frequentada regularmente pelos fiéis. Eles vêm por um motivo muito específico. Se pensar em oferecer comida. Todos eles rezam para o Cristo Negro no altar-mor da igreja. O Cristo Negro, esculpido em ébano, foi trazido da Itália. Milagres lhe atribuíram. O Centro Histórico de Campeche é Patrimônio Mundial da Unesco. O traçado das ruas e os edifícios tradicionais foram preservados. Outras tradições vêm sendo mantidas com muito cuidado há séculos, e segredos de construção foram passados de geração em geração. Com a ajuda de uma máquina antiga, a pasta de chocolate é moída. Luz Angélica deu amor, isto. É chocolate pronto para comer. Minha avó costumava sentar à mesa. E então fazíamos bolinhas como esta. E o tempo todo ficávamos juntos para fazer as barras de chocolate. O chocolate traz de volta memórias felizes em família, mas também evoca a história memorável de um povo. Isso me faz lembrar que era a bebida favorita dos nossos antepassados, nossos antepassados, os maias. Os maias costumavam beber o chocolate, uma bebida que era reservada pela nobreza para sacerdotes e guerreiros. Quando os espanhóis chegaram, eles descobriram nosso cacau e o levaram para casa. Eles levaram para a Europa. Então, quando levaram para a Europa, de certa forma, criaram uma mistura de culturas ao adicionar canela, mel, açúcar, amêndoa e açúcar. E foi assim que o cacau deu origem ao chocolate como conhecemos hoje. Uma mistura de diferentes ingredientes e um amor por coisas saborosas. Delicioso. Você quer provar? Hoje em Campeche, não há pilotos para preocupar ninguém. E no fim do dia, é o momento de relaxar. Esse é o meu orgulho, ser o homem mais bonito do mundo. Quando o sol se põe, é um momento mágico.
momento para treino forte. La Rodo. Elier. 61. É preciso virar as costas para o Golfo do México e seguir para o interior aos principais sítios maias de Campeche. Hoje, a floresta primitiva voltou a crescer sobre o sítio de Dna. Escavações revelaram que, no século VII d.C., a cidade tinha 70.000 habitantes. As construções refletem o poder político, econômico e religioso da cidade. As edificações maias ocupavam grande área e há esplanadas abertas entre as principais estruturas. Em Dican, a vegetação cresceu. O desmatamento maia contribuiu para o clima da península. As severas secas resultantes disso podem ter precipitado o fim de sua civilização. A própria cidade de Bican não foi poupada dos problemas de abastecimento de água, embora a palavra Bican em maia signifique cânion esculpido pela água. Os nomes dos sítios maias podem nos ensinar muito. O sítio de Chicana não tem segredos. A palavra Chicana significa a casa das serpentes. É isso que você percebe neste edifício. Uma representação retro de um monstro do submundo. Exemplo típico de serpente ou réptil. Se olharmos para a linha inferior do produto, ela representa a mandíbula inferior do animal. Se olharmos para a entrada do edifício, é como se o animal estivesse nos devorando. É como uma porta mágica, pela qual o sumo sacerdote precisava passar para chegar à entrada. O submundo faz parte do cosmos maia, com 9 níveis presentes nas pirâmides. Em Chicaná, o uso da pirâmide estava em declínio. Talvez tenham começado a construir edifícios mais funcionais, prédios mais horizontais em vez de verticais, com mais cômodos, em vez de apenas pirâmides maciças, como pode ser visto em Calakmul. Um exemplo da rivalidade feroz que existia entre as cidades maias. De acordo, Palenque era uma região de domínio de pastagens. Aqui, os maias controlavam todo o comércio e, para mostrar que eram a linhagem mais importante de toda a região. Deus é rival da sociedade, principalmente com o que hoje é Tikal, ou o rei de Palenque, que hoje é conhecido como Palenque.
Calakmul conseguiu controlar o poder econômico de toda a região. Pessoas que começaram a construir todo o mundo maia. Para os maias, os deuses tiveram certa dificuldade em criar o homem. Foi uma de suas tentativas fracassadas que resultou no macaco. As pirâmides que podemos ver nesses sítios são uma lembrança do que aconteceu no momento em que o mundo maia foi criado. Na época de Cristo, o mundo foi criado a partir de um mar. Quando Deus decidiu criar seu mundo, as primeiras coisas que surgiram foram as montanhas. As montanhas são as partes mais altas e seguras do mundo. A montanha fica no centro da Terra, próxima ao submundo. A história nos dá as chaves para adentrar a península de Yucatán e ainda assim permanece uma sombra, o enigma do misterioso colapso de uma civilização. Mas permanece a vitalidade de uma cultura dedicada à natureza, a cultura maia.